Né? Se eu te digo que a temperatura aqui no Rio hoje, aqui em Niterói, é 26 graus Celsius, e se eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e que não entende nada sobre a escala Celsius, eu vou ter que dizer para ele essa temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Então é necessário eu aprender como é que eu passo o valor de uma temperatura de uma escala para outra. A maneira da gente fazer isso é construir uma proporção geométrica, né, entre a medida dessa temperatura nas duas escalas. Você veja que esse tamanho aqui, ó, né, ele mede diretamente a temperatura Celsius. Esse tamanho aqui vai estar associado àquele. Então aqui, se eu tiver um valor, digamos, C é o valor, é um símbolo para a temperatura medida na escala Celsius. F é o símbolo para a temperatura medida na escala Fahrenheit. Eu vou dizer que a relação que existe entre esse tamanho e este é a mesma que existe entre esse tamanho e este. Tá certo? Então, isso significa dizer que C menos 0 é um abuso meu, né? É só C, né? Tirar 0 de C é não tirar nada. Isso é só para não deixar de enfatizar que C menos 0 é o tamanho do lado direito, né, dessa figurinha aqui, nessa escala. Enquanto que do lado esquerdo, isso é F menos 32. O tamanho total da escala em Celsius é 100, o tamanho total da escala Fahrenheit entre esses pontos fixos é 212 menos 32, que dá 180. E aí você tem a famosa fórmula, né? C é igual, eu vou passar o 100 para o lado de lá, né? Quando eu passo o 100 para o lado de lá, fica multiplicando, então 100 vezes F menos 32 sobre 180. Aí a gente simplifica esse 100 com esse 180, né? A gente pode simplificar, o 0 vai embora direto, o 10 com o 18 são ambos divisíveis por 2, então fica 5 nonos de F menos 32. Pronto, esta é a fórmula de conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Se você sabe o valor de C, você substitui o símbolo C pelo seu valor, resolve uma equação de primeiro grau e encontra qual é o valor de F. E vice-versa, né? Você sabendo qual é o valor de F, substitua o valor de F aqui e você tem lá qual é o valor em C. Então vamos ver qual é a temperatura Celsius da senhora Fahrenheit, né? Vamos ver, quando F for 100, como uma aplicação, vamos ver o que vai dar para o C. Vai dar C igual a 5 nonos de F menos 32, fica 100 menos 32, isso aqui dá 68. E agora, 5 nonos de 68. Então isso aqui dá 340 dividido por 9, 37,7. Essa era a temperatura da senhora Fahrenheit. Ela não estava muito bem de saúde nesse dia, né? Estava com uma ligeira febrezinha. Para nós isso aqui já é uma febre. Muito bem, existe uma terceira escala que é mencionada nesse contexto, que é chamada escala absoluta ou escala Kelvin. Qual é o interesse que essa escala tem? Essa escala é a que é mais propriamente a escala dos físicos. Os físicos gostam muito dessa escala porque ela representa mais diretamente essa ideia de que a energia cinética média seja a temperatura. Tá? Em termos dessa escala, então eu vou chamar de K, o valor na escala Kelvin, eu posso dizer que a energia cinética média é alguma coisa vezes T, onde T grande representa a temperatura na escala Kelvin. Então existe uma proporção matemática entre a energia cinética média e a temperatura quando medida na escala Kelvin. Veja que só pode ser assim. Aqui não poderia estar a escala Celsius, porque se aqui tivesse a escala Celsius, no valor 0, a energia cinética média seria 0 também, o que é um absurdo. Esse é chamado o zero absoluto. O zero da escala Kelvin é o zero absoluto. E a física moderna, a física do século XX, a física da mecânica quântica, mostrou a gente que, na verdade, o zero absoluto é inatingível, porque a gente não consegue parar, frear completamente o movimento dos átomos e moléculas. Um amigo meu ganhou o prêmio Nobel em 1999, porque foi o cara que conseguiu fazer a temperatura mais baixa já alcançada
pela humanidade. 10 a menos 6 Kelvin. 0,00001. Tá? E por causa disso, por ter chegado a essa temperatura tão baixa, por ter conseguido alcançar essa temperatura tão baixa, ele conseguiu provocar um fenômeno chamado a condensação de Bose-Einstein, que só pode ser observado a temperaturas extremamente baixas. Esse prêmio Nobel pode acontecer de novo. Se alguém conseguir baixar ainda mais essa temperatura, é muito possível que essa pessoa também acabe por receber o prêmio Nobel, tá? Porque é uma coisa muito difícil de fazer. A relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius, se eu tenho o valor na escala Celsius, para obter o valor na escala Kelvin eu tenho que somar 273. Tá? Então o ponto de fusão do gelo, que é 0 na escala Celsius, que equivale ao valor 0 na escala Celsius, equivale ao valor 273 na escala Kelvin. Quando a gente fala da temperatura nas escalas Celsius ou Fahrenheit, a gente fala não sei quantos graus Celsius, não sei quantos graus Fahrenheit. Mas na escala Kelvin a gente não fala grau, a gente fala não sei quanto Kelvin.